deve se referir a um domínio sobre os homens, seja predominantemente externo ou predominantemente interno, ao qual o dominado se submete, porque tem fé na qualidade extraordinária daquela pessoa específica. Max Weber. Carisma e sedução em massa. Os carismáticos fazem multidões se apaixonarem por eles, depois os arrastam consigo. O processo para despertar esse amor é simples e segue um caminho semelhante ao da sedução individual. Os carismáticos possuem certas qualidades que são extremamente atraentes e que os fazem se destacar dos outros. Essas podem ser a sua crença em si próprios, a sua coragem, a sua serenidade. Eles mantêm misteriosas as fontes destas qualidades. Não explicam de onde vem a sua confiança ou contentamento, mas isso pode ser sentido por todos. Ela irradia, sem dar aparência de um esforço consciente. O rosto do carismático em geral é animado, cheio de energia, desejo, prontidão, o olhar de um amante, de encanto instantâneo até vagamente sexual. Nós seguimos felizes os carismáticos, porque gostamos de ser liderados, particularmente por pessoas que prometem aventura ou prosperidade. Nós nos perdemos em suas causas, ficamos emocionalmente apegados a eles, nos sentimos mais vivos acreditando neles, nós nos apaixonamos. O carisma joga com a sexualidade reprimida, cria uma carga erótica. Mas as origens da palavra não estão na sexualidade, mas na religião, e religião continua profundamente enraizada no carisma moderno. Esse homem diabólico exerce sobre mim um fascínio que não posso explicar, nem para mim mesmo, e em tal grau que, embora não temendo a Deus, nem ao diabo, na sua presença tremo como uma criança, e conseguiria me fazer passar pelo buraco de uma agulha, para me lançar na fogueira. General Van Damme, sobre Napoleão Bonaparte. Há milhares de anos, as pessoas acreditavam em deuses e espíritos, mas poucas poderiam dizer terem testemunhado um milagre, uma demonstração física de poder divino. Um homem, portanto, que parecesse possuído por espírito divino falando em línguas, êxtases, a expressão de visões intensas se destacaria como um escolhido dos deuses. E esse homem, sacerdote ou profeta, adquiria um poder muito grande sobre os outros. A maioria das grandes religiões foi fundada por uma pessoa carismática, que exibia fisicamente os sinais da estima de Deus. Hoje, de quem quer que tenha presença, que chame a atenção ao entrar numa sala, dizem que possui carisma. Mas até esses tipos menos exaltados revelam um traço da qualidade sugerida pelo significado original da palavra. O carisma dessas pessoas é misterioso e inexplicável, jamais óbvio. Elas têm uma segurança em comum. Possuem um dom muitas vezes, uma facilidade com a linguagem que as faz se destacar na multidão. Elas expressam uma visão. As massas nunca tiveram sede de verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Constantemente elas dão ao irreal a precedência sobre o que é real, são quase tão intensamente influenciadas pela mentira como pelo que é verdade. Têm uma evidente tendência a não distinguir entre as duas. Sigmund Freud. O carisma deve parecer místico, mas isto não significa que você não possa aprender certos truques, que aumentarão o carisma que você já tem, ou lhe darão a aparência externa disso. Estas são as qualidades básicas, que ajudam a criar a ilusão de carisma. Propósito. Se as pessoas acreditam que você tem um plano, que você sabe o que está fazendo, o seguirão instintivamente. A direção não importa. Pegue uma causa, um ideal, uma visão e mostre que não vai se desviar da sua meta. As pessoas vão imaginar que a sua confiança vem de algo real. Mistério. O mistério está na essência do carisma, mas é um tipo particular de mistério aquele expresso pela contradição. O carismático pode ser ao mesmo tempo proletário e aristocrático, Mao Tse-tung, cruel e bondoso, Pedro, o Grande, excitável e friamente desapegado, Charles de Gaulle, íntimo e distante, Sigmund Freud. Visto que as pessoas em geral são previsíveis, o efeito destas contradições é devastadoramente carismático. Elas o tornam difícil de compreender, acrescentam riqueza ao seu caráter, fazem as pessoas falarem de você. Mostre o seu mistério aos poucos, e a fama se espalhará.
É preciso manter as pessoas à distância, para que elas não descubram quem você é. O autêntico carisma, portanto, significa habilidade para gerar internamente e expressar externamente extrema excitação, uma habilidade que faz de uma pessoa objeto de profunda atenção e irrefletida imitação por parte dos outros. Lee Greenfield. Santidade. A maioria de nós está sempre tendo de fazer concessões para sobreviver. Os santos não. Eles realizam seus ideais sem se importar com as consequências. O efeito santificado dá carisma. A santidade vai além da religião. Políticos tão disparatados quanto George Washington e Lenin ganharam fama de santos vivendo com simplicidade, apesar do poder que tinham ao combinar seus valores políticos com suas vidas pessoais. Os dois foram virtualmente deificados depois de mortos. A chave é você já ter alguns valores guardados bem lá no fundo. Isso é impossível fingir, pelo menos não sem se arriscar a sofrer acusações de charlatanismo, que destruirão o seu carisma a longo prazo. O próximo passo é mostrar, do modo mais simples e sutil possível, que você vive de acordo com o que acredita. Eloquência. Um carismático confia no poder das palavras. A razão é simples. Palavras são o meio mais rápido de criar perturbação emocional. Elas estimulam, elevam, despertam raiva, sem se referirem a nada real. A eloquência pode ser aprendida. Roosevelt, um tipo calmo, patriótico, conseguia se transformar num falante dinâmico, tanto com o seu estilo de discursar lento e hipnótico quanto com o seu uso brilhante de imagens, aliterações e retórica bíblica. As multidões nos seus comícios comoviam-se às lágrimas. O estilo lento e autoritário, a longo prazo, costuma ser mais eficaz do que a paixão, porque exerce um fascínio mais sutil, menos cansativo. Teatralidade. Um carismático é irreal, tem uma presença a mais. Os atores estudam esse tipo de presença há séculos. Eles sabem como se apresentar num palco cheio de gente e comandar as atenções. O interessante é que não é o ator que grita mais alto ou gesticula, mas quem executa melhor esta mágica, mas aquele que permanece calmo, irradiando autoconfiança. O esforço excessivo estraga o efeito. Desinibição. As pessoas em geral são reprimidas e têm pouco acesso ao seu inconsciente, um problema que gera oportunidades para o carismático, que pode se tornar o tipo de tela em que os outros projetam suas fantasias e desejos secretos. Você precisa primeiro mostrar que é menos inibido do que a sua plateia, que você irradia uma perigosa sexualidade, que não teme a morte, que é deliciosamente espontâneo. Até mesmo uma leve sugestão dessas qualidades fará as pessoas pensarem que você é mais poderoso do que é ardor. Você precisa acreditar em alguma coisa, e acreditar com intensidade suficiente para que isso anime todos os seus gestos e dê brilho ao seu olhar. Um pré-requisito para a fé ardorosa é uma grande causa em torno da qual cerrar fileira uma cruzada. Seja o ponto de reunião do descontentamento das pessoas, e mostre que você não tem em comum com elas nenhuma das dúvidas que atormentam os humanos normais. As pessoas estão cada vez mais isoladas e desejando experiências em comum. Deixe que a sua fé ardorosa e contagiante em virtualmente tudo lhe dê algo em que acreditar. Vulnerabilidade. Os carismáticos exibem uma necessidade de amor e afeto. Estão abertos para sua plateia, e de fato alimentam-se da energia dela. A plateia, por sua vez, fica eletrizada com o carismático, a corrente aumentando conforme ela vai e vem. Visto que o carisma implica sentimentos aparentados com amor, você, por sua vez, deve revelar o seu amor por seus seguidores. Imagine o seu público como uma única pessoa, a quem você está tentando seduzir. Nada seduz mais uma pessoa do que se sentir desejada. Ousadia. Os carismáticos são pouco convencionais. Eles têm um ar de aventura e risco que atrai os entediados. Seja ousado e corajoso em suas ações, deixe que o vejam assumindo riscos em prol de outras pessoas. Demonstre heroísmo e terá carisma pelo resto de sua vida. Inversamente, o mais leve sinal de covardia ou timidez arruinará qualquer carisma que você tiver. Magnetismo. Se existe um atributo físico crucial na sedução, este é o olhar. Ele revela excitamento, tensão, desapego, sem que seja necessária uma só palavra. A postura dos carismáticos pode ser estável e calma, mas seus olhos são magnéticos. Eles têm o olhar penetrante, que perturba as emoções de seus alvos, exercendo a força sem palavras ou ação.
Os olhos do carismático jamais revelam medo ou nervosismo. Símbolo: a lâmpada. Invisível ao olho, uma corrente fluindo por um arame dentro de um recipiente de vidro gera um calor que se transforma em incandescência. Tudo o que vemos é o brilho. Na escuridão prevalecente, a lâmpada ilumina o caminho. Estrela. O dia a dia é duro, e a maioria de nós procura escapar dele com fantasias e sonhos. As estrelas se alimentam dessa fraqueza, destacando-se dos outros com um estilo distinto e atraente, elas nos fazem querer observá-las. Ao mesmo tempo, são vagas e etéreas, mantendo-se distantes e nos permitindo imaginar mais do que existe. A sua característica sonhadora influencia o nosso inconsciente, não estamos nem conscientes do quanto as imitamos. Aprenda a se tornar um objeto de fascínio projetando a presença cintilante, mas difícil de alcançar, da estrela. Chaves para personagem. O rosto frio e iluminado, que não pedia nada, que simplesmente existia, aguardando era um rosto vazio, ele pensou, um rosto que podia mudar com qualquer sinal de expressão. Podia-se sonhar nele qualquer coisa. Era como uma bela casa vazia esperando pelos tapetes e quadros. Tinha todas as possibilidades, podia se tornar um palácio ou um bordel. Dependia de quem o enchesse. Como era limitado, em comparação, tudo que já estava completo e rotulado. ERICH Maria Remarque. Sedução é uma forma de persuasão, que busca contornar a consciência, excitando, em vez disso, a mente inconsciente. A razão é simples. Vivemos tão cercados por estímulos, que competem pela nossa atenção, nos bombardeando com mensagens óbvias, e por pessoas que são declaradamente políticas e manipuladoras, que raramente somos fascinados ou enganados por eles. Estamos cada vez mais céticos. Tente persuadir alguém apelando para sua consciência, dizendo diretamente o que você quer, mostrando todas as suas cartas, e que esperança você tem. Você é só mais um fator de irritação que precisa ser desligado. Para evitar esse destino, você precisa aprender a arte da insinuação, de atingir o inconsciente. A expressão mais eloquente do inconsciente é o sonho, que está intrincadamente conectado com o mito. Ao acordar de um sonho, com frequência somos assombrados com suas imagens e mensagens ambíguas. Os sonhos nos atormentam, porque misturam o real com o irreal. Estão cheios de personagens reais e quase sempre tratam de situações reais, mas são deliciosamente irracionais, forçando realidades a extremos de delírio. Os gestos, as palavras, a própria existência de homens como Kennedy ou Andy Warhol, por exemplo, evocam tanto o real quanto o irreal. Podemos não perceber isto, e como poderíamos, realmente, mas eles são como figuras oníricas para nós. Eles têm características que os ancoram na realidade: sinceridade, espírito brincalhão, sensualidade, mas ao mesmo tempo seu distanciamento, a sua superioridade, a sua quase surreal qualidade os faz parecer como algo saído de um filme. Esses tipos têm um efeito assombrador, obsessivo sobre as pessoas. Em público ou em particular, eles nos seduzem, fazendo-nos desejar possuí-los tanto física quanto psicologicamente. Mas como podemos possuir uma pessoa de um sonho, ou uma estrela de cinema, ou do mundo político, ou mesmo um desses fascinadores da vida real, como um Warhol, que atravessam o nosso caminho? Incapazes de tê-los, ficamos obcecados por eles, eles assombram nossos pensamentos, nossos sonhos, nossas fantasias. Nós os imitamos inconscientemente. Esse é o insidioso poder sedutor de uma estrela, um poder do qual você pode se apropriar transformando-se num criptograma, um misto do real e do irreal. As pessoas em geral são incorrigivelmente banais, isto é, reais em excesso. O que você precisa é se tornar etéreo. Suas palavras e ações parecem vir do seu inconsciente e têm uma certa frouxidão.